Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, quarta-feira, dia 10 de janeiro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, hoje o cenário litúrgico que vislumbramos nos traz bons auxílios divinos. E mesmo que estes sejam, na ótica de hoje, por exemplo, por intermédio de outras pessoas. Aliás, todas as pessoas que estão intimamente unidas ao Cristo de Deus, também elas obtêm de Deus favores grandiosos. E por vezes são chamadas já nesta vida, ou consideradas pessoas santas. Por isso sempre é interessante recordar o quanto é importante cada fiel permanecer unido a Cristo, fielmente, como é mencionado no Evangelho de São João em outra ocasião, quando o próprio Jesus diz que Ele é a videira e nós somos os ramos. São João capítulo 15. Neste cenário de São João capítulo 15, percebemos com grande clareza o que Jesus quer nos ensinar. Ou seja, a fonte inesgotável de bênçãos vem somente de Jesus. E todos aqueles que estiverem intimamente unidos a Ele receberão de sua própria seiva para alimentar os próprios galhos enfraquecidos. E igualmente, podemos também ajudar a alimentar tantos outros que contam com o nosso auxílio de cristãos. Falando dessa forma, não tem como pensar no elo indissolúvel entre Jesus e Maria, sua mãe. Esta ótica da unidade entre Jesus e os seus é muito interessante. A respeito da unidade entre a mãe, e o filho, imaginem quantas graças não podemos obter se nos aproximarmos da mãe de Jesus, que aliás, segundo o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, Maria também é nossa mãe na ordem da graça, conforme Lumen Gentium, número 61. Ora, uma mãe bondosa, que já é eterna no céu ao lado da Santíssima Trindade. Ela quer sempre auxiliar os seus filhos com todos os bens do céu. Portanto, temos que nos aproximar sempre mais da Virgem Maria e pedir sua poderosa intercessão, e ela nos obterá de seu Filho o que nos for necessário para a nossa salvação. E por que digo isso a respeito da intercessão? Veja que é praticamente o cenário que vemos no quadro litúrgico de hoje. Na primeira leitura, Samuel precisa contar com o auxílio do sacerdote Eli naquela ocasião, para compreender o que estava acontecendo, para compreender o chamado de Deus em sua vida. No Evangelho, Tiago e João intercedem pela sogra de Simão Pedro, a qual estava enferma. Pois com a chegada de Jesus naquele lar, naquele ambiente, e sua autoridade divina, quando Jesus tocou a mão da sogra de Simão Pedro, a enfermidade a deixou e ela ficou curada para servi-los. De um modo geral, digo que muitos fiéis ainda não usufruem deste benefício divino relativamente à intercessão. São Paulo, em outra ocasião, narra aos Efésios: se soubéssemos a graça que nos é manifestada a partir de Jesus,
penso que muitas famílias estariam vivendo muito melhor do que se encontram hoje. E quando digo poderiam estar melhores, penso em primeiro lugar no que se refere à sua vida espiritual e íntima com Deus. Contudo, quando estamos bem espiritualmente, quando nos unimos a Deus, todas as demais coisas nos são dadas como acréscimos. Portanto, podemos e devemos sim nos aproximar de todas as pessoas que são íntimas a Jesus e Maria principalmente, e com o objetivo de aprender com cada uma delas, e se for o caso, pedir a elas que nos auxiliem com sua proximidade junto a Jesus e Maria. E caso alguém diga não conhecer tais pessoas, então podemos pensar de duas formas ao menos nesta situação. Em primeiro lugar, diante desse contexto litúrgico, pode ser que Jesus esteja chamando você a ser uma pessoa próxima a Ele, como aconteceu com o chamado de Samuel na primeira leitura de hoje. Em segundo lugar, se caso, que é muito difícil, se caso não encontrarmos pessoas muito próximas de Jesus e Maria ao nosso lado, em nosso entorno, então podemos ainda nos aproximar de todos os santos e santas que já estão no céu. Sem dizer ainda que Deus colocou um anjo da guarda ao lado de cada pessoa. Ora, podemos e devemos nos relacionar com o nosso anjo da guarda. Eles são mensageiros perfeitíssimos que adoram a face de Deus sem cessar. À vista disso, fica perceptível que todos nós temos várias possibilidades de sermos pessoas ajudadas pelas coisas do céu. De certo modo, podemos escolher um e outro, ou ficar com todos. Só não podemos nos esquecer que entre todas essas ajudas, a mais bela de todas, depois de Jesus, é a Virgem Maria. Depois, São José, os apóstolos, os santos e santas, enfim. Devemos usufruir deste grande benefício que é a intercessão. Pois, como vemos na liturgia de hoje, temos um grande resultado positivo. De fato, sobretudo no Evangelho, todas as pessoas que foram até Jesus, todas elas ficaram curadas e muitas outras tiveram os espíritos impuros expulsos de sua vida. Vamos nos aproximar com graça de toda a intercessão que Deus nos concede já nesta vida presente. Deus abençoe você e toda a sua família.